Boa noite, estamos aqui na Primeira Igreja Batista, em João Neiva, em um culto online, onde eu convido você a participar. E nesse momento, nós possamos adorar o Senhor juntos, em um só corpo. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida, em sua casa. Bom, queridos, amados irmãos, queremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor em meio a todo esse caos que se encontra o mundo, o nosso país, e vem-nos uma pergunta: por que o caos acontece? Por que acontece isso? A palavra de Deus nos chama a atenção para pensarmos, meditarmos, porque isso acontece por algum motivo. Quando lemos a Bíblia em Lamentação, capítulo 3, ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, em meio a esse caos que se encontra, o que te dá esperança? Onde você tem buscado esperança? Quando olhamos para o profeta Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e precisamos olhar e ver o contexto em que isso acontece. E a gente observa que o caos, ele acontece da seguinte forma. Primeiro, quanto aos incrédulos, a gente observa que, devido à autossuficiência, o homem ele acha que não precisa de Deus, ele começa a agir como se fosse o próprio Deus, onde ele que direciona todas as coisas, onde ele tem o domínio de todas as coisas. Então o homem se torna autossuficiente. Também a altivez, a autossuficiência ela vai trazer a altivez, e este homem, ele acha que não precisa de Deus, ele pode fazer as coisas da forma que ele bem entende. Entra então também a ganância,
cada vez querendo ganhar mais, e por ganhar mais, e por querer o topo, ele não se importa o que vai acontecer a outras pessoas, e agora se preocupa consigo mesmo, e esquece então de dar crédito ao Criador, e vive para si mesmo, vive para ostentar as coisas em que conquistou, e acha que tudo vem dele mesmo, do seu próprio esforço. Então os incrédulos agem dessa forma. Mas quando olhamos, o caos também, ele acontece para o povo de Deus. Como vimos agora neste momento exato em que estamos vivendo, não só os incrédulos, mas também os cristãos, todos os cristãos estão passando pelo mesmo problema. E aí também é motivo de perguntarmos a nós mesmos e vermos por que essas coisas acontecem também aos cristãos, aqueles que servem a Deus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, no próprio tempo do profeta Jeremias, a gente observa que o profeta era alguém que era fiel a Deus. O profeta era alguém que buscava a Deus. Mas quando nós olhamos para o próprio povo de Israel, havia um afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus fez com que a mão de Deus pesasse sobre eles. E aí, naquela época, usando uma outra nação, para que viesse e agora tirasse toda a paz daquele povo, tirasse a liberdade daquele povo. Aquele povo foi levado cativo, pois não deram ouvido à voz de Deus, não se arrependeram dos seus maus caminhos. Então o afastamento de Deus, a desobediência a Deus, permite com que o caos se instale. E quando nós então olhamos ainda um outro contexto de 1 Samuel capítulo 17, e a gente observa que o povo de Israel ficou 40 dias vivendo um caos. Quando foi lutar contra os filisteus, e a gente observa que 40 dias, aquele filisteu Golias, um gigante, aquele gigante se levanta e começa a afrontar todo o povo de Deus. E quando vemos aquela situação e nos perguntamos o porquê, a gente observa que o próprio rei, o rei Saul, tinha desobedecido a Deus, feito aquilo que não agradava ao Senhor, e ele foi desaprovado por Deus por causa da sua desobediência. E o que vemos agora é que aquele gigante, cada manhã, de manhã e à tarde, ele se levantava, pois fizeram o seguinte, naquela época, nas batalhas, quando os dois lados haviam guerreiros, e podia-se escolher um guerreiro de cada lado, para que eles então lutassem, e aquele que vencesse, agora o outro seria o outro povo, os outros povos, ou aquele com a qual eles estavam lutando, se tornariam escravos. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Todos estavam com medo daquele gigante. Por 40 dias, e não aparecia ninguém. Mas quando chega nos 40 dias, a gente vai ver um jovem. Um jovem chega ali para levar alimento para os seus irmãos. O nome desse jovem é Davi. Davi chega e ele olha aquele campo de batalha, olha as coisas que estão acontecendo ali, e ele ouve aquela afronta daquele filisteus. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 26, ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? Quando nós trazemos então esta palavra para aplicarmos a nossos dias de hoje, quem é o coronavírus? Quem é o Covid-19 para afrontar um Deus vivo? Queridos, eu gostaria que vocês então, que tivessem esperança, que ficassem em suas casas, mas que não
tivessem medo, que não ficassem desesperançados, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que ficam desesperançados são aqueles que não têm esperança. E a primeira palavra que eu li para os amados irmãos, onde Jeremias, ele diz: quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Então, neste momento, que você possa lembrar das grandes vitórias que Deus concedeu ao seu povo, aos livramentos que Ele concedeu ao seu povo, seja através de uma pessoa, seja através do próprio Deus com as tuas mãos estendidas, seja através de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus que pode nos proteger, assim como protegeu no passado. Ele é o mesmo Deus. E que possamos trazer à memória, então, neste caso, onde o povo de Israel, quando Davi chega naquele campo de batalha, onde todos haviam desesperançado, havia 40 dias, eles então, sem saber o que fazer, como agir, pois não existia nenhum para que pudessem lutar com aquele gigante. Mas vemos então, queridos, que aquele dia foi diferente. Foi diferente porque Davi confiou em Deus, onde todos estavam tristes, abatidos, aflitos, dizendo-se: todos nós vamos nos tornar escravos dos filisteus. Mas aquele jovem, ele se levanta, ele agora tinha alguma experiência com Deus, e ali a gente observa que ele vai até Saul, e ele diz: olha, eu vou lutar contra esse gigante. E aí Saul vai, pega as suas vestes e coloca em Davi, Davi veste aquilo ali. Interessante que um conhecimento para os amados irmãos é que muitos falam que Davi era pequeno, mas isso não tem na Bíblia, não existe, pois Davi era quase o mesmo tamanho de Saul. Saul era maior do que todos os homens daquela época. E o que a gente vê então no versículo, em 1 Samuel, no versículo 39, Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, e Davi os tirou. O que vemos então, que Davi era alguém alto, era alguém forte, porque senão ele nem testaria a armadura de Saul. Mas ele veste aquela armadura, e aí ele diz: não estou acostumado com isso. Porque, queridos, para enfrentarmos os problemas e a dificuldade, nós não precisamos das armas que o mundo tem usado, nós não precisamos usar aquilo que as pessoas têm usado, mas nós precisamos usar a nossa fé. O que vemos então, Davi, eu preciso aprender, Davi confia inteiramente em Deus. Ele vai para aquela batalha e ele diz: olha, você vem a mim com espada, você vem a mim com um monte de coisas, com um monte de armaduras, com escudeiro, com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos e amados irmãos, é dessa forma que nós temos que enfrentar esse problema, com fé, dentro de nossas casas, sim, obedecendo a uma determinação da saúde, pois não queremos de fato contribuirmos para que o mal se alastre, mas é o momento então de nos ajoelharmos dentro de casa. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para desfazer todo esse mal. Então é um período que precisamos estar dentro de nossas casas, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor, e olharmos também como temos vivido como igreja do Senhor Jesus. Não temos nos afastado do Senhor, não temos andado segundo os nossos próprios entendimentos, agindo como ímpio, não temos nós então esquecido do nosso tempo para com Deus, de dar louvor a Ele, de engrandecermos, de darmos honra e glória.
Então esse é o momento de estarmos em casa lendo a palavra do Senhor. Muitos neste momento têm visto filmes e séries e mais séries, têm aproveitado para ver essas coisas, mas é o momento que você precisa aproveitar para se aproximar de Deus. É o momento que você precisa para que você coloque a sua leitura da palavra de Deus em dia. É o momento de você colocar a oração em dia. É o momento de você então pedir ao Senhor discernimento da tua palavra e começar a ler. Queridos, a palavra de Deus, ela é clara. Quando então o povo de Deus se esquece de Deus, Deus permite alguma coisa que possa também afetar ao seu povo, para que ele se volte para o Senhor. Então é tempo de dedicar tempo ao Senhor. Quando olhamos em Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e vemos que há tempo de deixarmos de conviver com todas as pessoas, é o tempo de deixarmos de abraçar as pessoas, mas é o tempo de orarmos, é o tempo de clamarmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor pelo nosso país, de clamarmos ao Senhor pelo mundo, para que os incrédulos, para aqueles que estão céticos quanto à existência de Deus, achando que Ele não existe, para que essa situação eles possam repensar. Então é o momento de orarmos e pedirmos ao Senhor que abra o entendimento dos incrédulos. Aqueles que achavam que tinham controle de todas as coisas, agora estão vendo que não têm o controle de nada. Então, amados irmãos, quando olhamos para esses dois episódios da palavra de Deus, dois caos existentes, tanto no tempo do profeta Jeremias, quanto no tempo de Saul. E os dois, o rei se afasta de Deus, desobedece a Deus. O outro, todo o povo, o rei juntamente com todo o povo, ninguém dava mais crédito à palavra do Senhor. Eu vejo que nos tempos de hoje não tem sido muito diferente. O amor a Deus tem diminuído a cada momento. Temos visto um descompromisso com a palavra do Senhor. Aqueles que outrora tinham apego pela palavra do Senhor, pela evangelização, já não tem mais. Então esse caos só atinge todo mundo, porque Deus está falando com todos, porque Ele tem todo o controle. O homem pode fazer todas as coisas, mas é Deus que tem o controle. Se Deus quisesse que essa pandemia parasse somente sobre a China, Ele poderia fazer, mas Ele permitiu que chegasse até nós. E se Ele permitiu que chegasse em todo mundo, porque Deus está falando a todo mundo. E nós precisamos prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que quando essas coisas acontecem, ainda não é o fim, mas é o momento de nós como igreja refletirmos e pararmos então para analisarmos a nossa vida. É momento de fazer uma introspectiva. Como temos agido? Como temos andado? É o momento de dobrarmos os nossos joelhos, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Apenas o templo está fechado, mas nós podemos então louvar a Deus dentro de nossas casas. Interessante, veio à mente um texto agora em 1 Timóteo, capítulo 2, e o que Deus Ele requer de cada um de nós, e é algo interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Esse é o momento, então, de estarmos obedecendo o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, se ajoelhe na sua casa,
ou mesmo em pé, mas levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Primeiro, para suas mãos estarem santas, porque ele diz aqui: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Primeiro, então, peça perdão por algo que você tem deixado de fazer. Eu tenho falado aos irmãos que o nosso maior pecado, o maior pecado da Igreja de Jesus nos últimos tempos é a negligência. Temos negligenciado o ID de Jesus, temos negligenciado a adoração verdadeira, temos negligenciado o tempo a Ele. Então, primeiro peça perdão ao Senhor, purifique a sua vida, e agora estenda as suas mãos para a sua casa, estenda as suas mãos para os vizinhos, vire para todos os lados, peça a Deus que proteja. Então há um pedido da parte de Paulo, dizendo: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Talvez saia até no quintal da sua casa, por que não? Saia no quintal da sua casa, estenda as mãos para vários locais e peça ao Senhor para que proteja. Uma das coisas que nós, como os pastores, na verdade, desta cidade, quando ia haver a festa das cores, onde ia vir várias pessoas de outras cidades, nós juntamos os pastores e nós então fomos às entradas da cidade e oramos, levantamos as mãos sobre nossa cidade, para que isso não fosse à frente, para que Deus repreendesse todo o mal. E nós estamos marcando novamente, nós os pastores vamos estar fazendo isso, indo a vários pontos dessa cidade, para orarmos, para pedirmos proteção, para pedirmos que este mal não chegue em nossa cidade, mas você também. Todos nós como os cristãos somos responsáveis de estarmos orando, clamando ao Senhor, porque a palavra de Deus também, em 2 Coríntios 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a nossa terra precisa ser sarada, e nós então, como servos do Senhor, precisamos e devemos nos ajoelhar, nos colocar então em oração, porque no versículo 13 ele diz: olha, se eu cerrar os céus e não mandar chuva, ou se eu enviar a peste, mas se o meu povo então se colocar na minha presença, fazer a minha vontade, eu vou abençoar. Então, amados irmãos, que você aproveite esse tempo para estar próximo da família, você aproveite esse tempo para fazer culto doméstico, aproveite esse tempo para orar, para clamar ao Senhor, pois Deus é aquele que está com os seus ouvidos atentos. Mas como vimos Isaías 59, o Senhor, Ele é claro, e Ele diz para nós que as tuas mãos não estão fechadas para que não possa abençoar, os teus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas Ele diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que não nos ouçam. Então é o momento da igreja, de toda a igreja, não falo especificamente a nossa, mas da igreja de Jesus Cristo no mundo todo. É o momento então de clamarmos ao Senhor em arrependimento, em confissão, e deixarmos agora que o temor do Senhor entre em nosso coração. Você não precisa temer essa pandemia, você precisa temer o Senhor. Nós temos que temer ao Senhor, e esse temor do Senhor, porque a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que Deus é aquele que pode então matar tanto o corpo, como mandar para o inferno o espírito. Então, quem é Covid-19? A gente observa que, mesmo que ele chegue até nós,
mas ele não pode fazer nada com o seu, com o meu, com o espírito daquele a qual a sua vida está nas mãos do Senhor. Então que a tua vida esteja nas mãos do Senhor, que possamos nos acertar, que possamos melhorar, que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento de salvação para este mundo, de oração. A Bíblia nos diz claramente, Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio nisso. A palavra do Senhor, ela é clara, então que nós podemos sim, podemos fazer a diferença. E quando vimos então a respeito dos últimos dias, a palavra de Deus vai nos dizer que por causa dos escolhidos, algumas coisas elas vão ser abreviadas. Então vamos orar ao Senhor para que esse tempo seja abreviado por nossa causa. Mas para isso, nós, como servos do Senhor, precisamos ser os primeiros a reconhecer a onipotência de Deus. Nós precisamos ser o primeiro a reconhecer a onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os locais e que Deus, na verdade, está triste como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando neste mundo, e que possamos viver de modo agradável ao Senhor, que possamos então buscar de fato a este Deus com temor e tremor, entendendo o que é a vida. Nada mais é apenas um sopro que se pode se esvair a qualquer momento. O que é a vida? É como a erva, é como a flor que logo de manhã está bonita, mas quando chega a tarde já morreu. A vida é apenas um vapor que pode ir a qualquer momento. E eu e você, nós temos esperança. Temos esperança no Deus que pode todas as coisas. Temos esperança da vida eterna. Temos esperança num Deus todo-poderoso, que é onipresente. Ele está vendo todas as coisas, Ele sabe da situação de todas as coisas. Mas Deus, Ele está querendo algo da humanidade. E que nós sejamos os primeiros a nos curvarmos diante a majestade, diante a onipotência, diante o poder do nosso Senhor. Queridos, neste momento vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a tua misericórdia, pois o profeta Jeremias, ele diz que o Senhor é bom. Aqueles que esperam nele, é bom para aqueles que esperam nele. Então espere em Deus. Não espere apenas nos governos de inventarem a cura, o antídoto, o remédio, a vacina. Não. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Espere em Deus. Deus pode então usar o homem, dar inteligência ao homem, para que ele possa preparar essa medicação. Mas Deus é aquele também, Ele é um Deus de milagre, e Ele pode blindar a sua vida, Ele pode blindar a sua casa, Ele pode fazer isso, Ele tem todo o poder. Então vamos orar a Ele neste momento, pedir a Ele a tua misericórdia, para que não sejamos consumidos pelo medo, pelo terror, para que não sejamos consumidos pela depressão, para que não possamos ser consumidos pelo coronavírus. Pai, graças te dou porque Tu és um Deus misericordioso. Graças te dou por cada um que está ouvindo esta mensagem. Graças te dou, ó Deus, cada um da sua casa. Ó Pai querido, vai abençoando a casa de cada um dos Teus servos. Pai, vai blindando, vai protegendo, colocando um escudo de proteção na vida, nas casas de cada um dos Teus servos, Pai. Ó Deus, e quando eles precisarem sair para comprar alguma coisa, que o Senhor os blinde, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Ó Pai, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Ó Pai querido, proteja os nossos vovôs e as nossas vovós. Ó Pai, guarde cada um deles. Tenha misericórdia, Pai. Não merecemos nada do Senhor, mas que a Tua compaixão venha se fazer presente neste momento. Ó Pai querido,
e que neste momento venha haver arrependimento em nossos corações, venha haver confissão, venha haver transformação de vida, venha haver temor, Pai. Ó Deus, temor ao Senhor, não temor ao coronavírus, mas que possamos temer ao Senhor, colocarmos as nossas vidas em Teu altar, Pai. Agora eu peço ao Senhor, ó Deus querido, pelos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, que estão enfrentando essa pandemia ali, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor guarde cada um deles, proteja também eles. Pai, esteja com os nossos governos, aqueles que estão fazendo parte dessa comissão de frente, de enfrentamento a essa situação. Pai, esteja com o mundo, esteja com os países, esses países que estão mais frios ainda em relação ao Senhor, para que eles venham se aquecer, para que eles venham se voltar para Ti. Toma em Tuas mãos. Pai, obrigado. Obrigado por todas as coisas, obrigado por Tua palavra. Continue conosco, essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.